E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, a Reuters soltou uma matéria, tá, que me chamou a atenção. Por que disso? Porque toda vez que dá caca na China, afeta o Japão diretamente. Tá? Então, é aquela velha história. Então tem que ficar atento ao que acontece lá, porque dependendo da consequência para nós aqui no Japão, de forma direta. Tá? Então nessa brincadeira toda, vamos à matéria aqui. Chega de enrolação para você sacar o que está acontecendo. Compradores de Pequim estocaram repolho, arroz e farinha para o inverno na quarta-feira, depois que o governo pediu às pessoas que mantivessem estoques de produtos básicos em caso de emergência, embora tenha garantido que haveria suprimentos suficientes após alguma compra, né? Alguma compra assim, de pânico, que as pessoas foram lá correndo para fazer a compra. Parece aquela história do papel higiênico que aconteceu aqui no Japão, né? Que teve um doido lá, falou que ia faltar papel higiênico, rapaz, todo mundo saiu correndo para comprar, tá? Eu mesmo fui, tá? Não nego não. O Ministério do Comércio publicou na segunda-feira um aviso sazonal encorajando as autoridades a fazer um bom trabalho para garantir o abastecimento de alimentos e preços estáveis antes do inverno, após uma recente alta dos preços dos vegetais e um surto crescente de coronavírus. Quando dá surto de coronavírus na China, todo mundo sabe, né? Que é lockdown nas cidades, ninguém entra, ninguém sai, e as pessoas não podem sair de casa. E nessa brincadeira toda, o que acontece? O povo fica sem comida dentro de casa. E aí? Tá. Então esse é um dos motivos que as pessoas saíram para comprar comida, para deixar estocado, isso é fato. Tá? Mas o conselho do Ministério para as famílias também estocarem as necessidades diárias em caso de emergência gerou confusão, fazendo com que alguns corressem aos supermercados para obter suprimentos extras de óleo, no caso assim, de óleo de cozinha e arroz. O gabinete da China, na noite de quarta-feira, disse que garantiria o abastecimento das necessidades diárias, incluindo carne e vegetais, e estabilizaria os preços, informou a mídia estatal. Então já dá para você sacar que os preços, que a inflação na China, o pau está comendo. Tá? Se está falando que vai estabilizar os preços, a coisa está fora do controle lá. Tá? Ó, só para vocês terem ideia, o Fed, tá? O Federal Reserve dos Estados Unidos, ele já avisou que eles vão parar com aquela flexibilidade nas taxas de juros. Tá? Eles falaram que vão parar, tá? Saiu uma matéria ontem, tá, falando isso, que eles iriam parar. E o que isso significa? Que a parte de juros zeros para os países acabou. Tá? Acabou essa parte de juros zeros. Então vai começar a cobrança de juros em relação às dívidas dos países. Tá? Para quê? Por que vai acontecer isso? Porque está havendo esse boom crescente de inflação no mundo inteiro. E como é que se fala assim? Os produtores, no caso assim, as pessoas que vendem as matérias-primas estão vendendo assim, como é que se fala assim, a preços exorbitantes, né? Por quê? Juros zeros, todo mundo resolveu comprar de uma vez, e nessa brincadeira toda está dando assim uma discrepância muito alta na inflação. Então o Fed falou assim, vamos parar com isso. Tá? Nessa brincadeira toda. Aí nisso o que vai acontecer? Aumento de impostos nos países, tá? Porque até estabilizar essa parte de compra e venda, que está descontrolado, e para os países segurarem essa parte de importação e exportação, o que é? Imposto. Então, dependendo da coisa, vai dar uma aumentada nos impostos, tá? Então, daqui para frente. Então, também só Deus sabe o que vai dar desse Japão também, depois dessa regra do Fed, tá? Para me explicar isso de uma forma melhor, teria que ser um vídeo de meia hora. Tá? Porque tem uma coisa assim, é uma bola de neve que está girando. Só para vocês terem ideia, eles citaram o descontrole do preço que está acontecendo nas Filipinas. Tá? Então, tipo assim, uma refeição que seria para 4 pessoas já não dá mais.
tá? Aquele valor. Então, 3 pessoas estão tendo que comer a refeição que seria para 4, tá? Ou aquele valor. Então, os preços das carnes lá para aquele lado de lá, isso foi só um exemplo que eles citaram, né, para poder fazer esse tipo de corte. Está muito alto. Então, nisso eles já resolveram dar essa barrada. Aí agora vem essa notícia com esse negócio da China aí. Só Deus sabe o que vai dar daqui para frente, tá? Mas continuando aqui, as instruções da China também impulsionaram os futuros do óleo comestível doméstico, bem como o óleo de palma da Malásia. Vai ser um inverno frio. Queremos ter certeza de que teremos o suficiente para comer, disse uma mulher carregando um saco de arroz em uma bicicleta em frente ao supermercado do centro de Pequim. Uma longa fila se formou na barraca de repolhos do supermercado, à medida que as pessoas compravam mantimentos de verduras que é tradicionalmente armazenada em casa e consumida nos meses de inverno. Mas muitos moradores disseram que não há necessidade de comprar mais comida do que o normal. Outros disseram não esperar nenhuma escassez, principalmente na capital. Aconselhamento do governo aos residentes para comprar suprimentos antes do inverno é emitido todos os anos, disse Ma Wenfeng, analista da AG Holdings, Agricultural Consulting. Só que fica a pergunta, se todos os anos tem a mesmo, como é que se fala assim, tem o mesmo aconselhamento, por que o desse ano começou da crise? Das pessoas quererem sair correndo para comprar, tá? Onde tem fumaça tem fogo. Aí muitas vezes as pessoas podem falar assim, já pode dizer, mas é por causa do coronavírus. Não se esqueça que o ano passado também teve. E aí? Tá. É necessário porque muitas vezes há fortes nevascas no inverno e parece que haverá alguma incerteza sobre as condições meteorológicas desse ano. Portanto, acho que é uma questão bastante normal de ser. Se a gente parar para pensar que o Japão também emitiu, tá, o mesmo aviso, é sinal que dependendo o pau vai comer no inverno desse ano. Tá? Para quem não está atento às matérias ou para quem não acompanha o canal aqui, eu já havia alertado, né, que o Japão já anunciou, tá, que esse inverno vai ser um inverno rigoroso. Tá, o pau vai comer dependendo da questão de neve e que pode ser que falte energia, tá? Na questão do valor do gás já está subindo, tanto que para dezembro já anunciaram o aumento também, já trouxe os valores do aumento, que foram valores astronômicos, tá? E na matéria que eu trouxe é em relação de um mês para o outro, e já é o 4º mês consecutivo de aumentos. Então o governo está pedindo para as pessoas, para as famílias e empresas começarem a fazer racionamento de energia na medida do possível. Tá, meu ar-condicionado está desligado. Então a gente vai tentando manter assim, como é que fala assim, porque para diminuir o preço da conta, senão a gente não dá conta também. Né? E com as fábricas com serviço em baixa, e aí, como é que faz? Não são todas as fábricas, tá? Ressaltando, não são todos os segmentos que estão com a parte em baixa. Da mesma forma que não são todas as autopeças que estão com serviço em baixa. Tá? Por que eu falo isso? Tem autopeças que ela tem um segmento de peça, um tipo de peça, tem outras que tem outro tipo de peça. E nessa diferença, tem peças que usam-se mais, tem peças que usam-se menos. Então, dependendo da autopeça, o serviço está em baixa, mas dependendo de outras autopeças, os serviços estão em alta. Então, dá para você sacar a diferença? Então, nós temos que analisar de uma forma macro, tá? A toda a situação. Não adianta querer analisar de uma forma micro, não, porque acaba fazendo uma análise errônea da situação. Tá? E nessa brincadeira toda, em vez de ter ganhos, existem perdas. Por quê? As famosas especulações. Mas continuando aqui. O Centro Meteorológico Nacional da China está prevendo uma queda nas temperaturas no final de semana nas regiões noroeste, sudoeste
e na maioria das regiões central e oriental. Bom, isso aí é normal aqui no Japão também, tá? A emissora estatal chinesa CCTV informou na terça-feira que houve uma interpretação exagerada do Conselho do Ministério. Atualmente, os suprimentos de necessidades diárias em vários lugares é suficiente e o suprimento deve ser totalmente garantido, disse Zhu Xiaolian, diretor do Departamento da Promoção do Consumo do Ministério. Algumas cidades, incluindo Tianjin, no norte, e Wuhan, mais ao sul, Wuhan ninguém precisa nem dizer, né? Isso aí todo mundo já sabe a localização, porque foi onde começou os coronavírus na época. Liberaram vegetais de inverno dos estoques para vender a preços mais baixos nos supermercados. O governo manda. Se eles não obedecem, o pau come, né? Mas algumas compras de pânico parecem continuar na quarta-feira, com várias pessoas reclamando online de prateleiras de supermercados vazias, atribuídas a uma grande parte ao surto crescente de coronavírus. Todo mundo sabe, né, que deu o surto de coronavírus, a China é tolerância zero, então lockdown, ninguém entra, ninguém sai, e nisso como é que sai para fazer compra? E nisso a pessoa se lasca, né? A China relatou seu maior número de novos casos de coronavírus transmitido localmente em quase 3 meses na quarta-feira, incluindo 9 novas infecções em Pequim, o maior aumento em um dia na capital deste ano. Até mesmo o arroz a granel foi retirado das prateleiras, disse um residente na cidade de Nanjing, no sul do país, escrevendo no microblog chinês Weibo. Há incerteza de que há ocorrências de surto de coronavírus. Assim que ocorrer um surto, o sustento das pessoas será afetado. Por isso que as pessoas estão estocando suprimentos de inverno para evitar o impacto do coronavírus, disse Ma da AD Holdings. As autoridades chinesas normalmente respondem aos casos de coronavírus bloqueando comunidades inteiras onde elas ocorrem, restringindo o movimento de entrada e de saída das áreas afetadas. É aquela velha história, o famoso lockdown. Ninguém entra, ninguém sai, né, das casas, nem dos locais, e nisso você já dá para você sacar, né, um pouco da histeria deles. Só que é aquela velha história, quando começa a dar histeria e começa a dar problema de desabastecimento, a China tende a sair comprando muita coisa. E nisso o que acontece? Para o Japão, por um lado, é bom, tá? Começa a exportar mais. Só que nessa de exportar mais, será que não vai subir os preços para o lado de cá? E aí? Então, porque toda vez que alguma coisa acontece na China, afeta o Japão de forma direta. Ou seja coisa boa, ou seja coisa ruim. Tá? O Japão é sempre afetado, porque é país vizinho. Tá? Aí muita gente fala assim, japonês, mas o Japão fica de um lado do mar e a China fica do outro, então não é vizinho, tá? Fisicamente não é ali, tá? Mas como é que fala assim, é um dos países mais próximos do Japão, então por isso que se diz vizinhos, até os próprios japoneses usam o termo, tá? Então acontece esse tipo de coisa, mas, né, vida que se segue, então você já sabe que dependendo, pode ser que decaca esse inverno. Tá, se a própria China já está alertando em questão do inverno rigoroso, por lado de cá também. Tá? Tanto que o governo japonês já anunciou, tá? Pode ser que haja falta de energia elétrica esse ano, por causa do gás natural liquefeito, por causa do preço e a falta dele. Só para você ter ideia, a Reuters também tem uma outra matéria que saiu assim. Tá? Sinopec assina o maior contrato de longo prazo de gás natural, tá, da China com a empresa norte-americana. O que isso quer dizer? Que dependendo, pode ser que está com falta de gás na China. Então eles já fizeram o maior contrato de longo prazo de gás natural, né, com uma empresa norte-americana. Aí vem aquela história, japonês, mas será que eles não estão fazendo isso porque a China está em pé de guerra com os Estados Unidos? Eu acho muito difícil, tá? Só para vocês terem ideia, o governo americano, ele tesourou, tá, uma empresa de telefonia celular, que assim, se não estou enganado, a China Telecom,
nos Estados Unidos. Ele tesourou grandemente ali. E isso o que vai dar? Vai dar um quebra-pau danado entre os governos. Aí vem uma empresa chinesa e compra dos Estados Unidos. O que é isso? É para apaziguar como é que fala assim? Os ânimos? Eu acho muito difícil. Tá? Até porque são segmentos diferentes, mas com importâncias diferentes. No caso do gás, é algo que precisa assim, ligeiramente. A parte de telefonia se dá-se um jeito, mas as vidas das pessoas que precisam do gás por causa do inverno, tá aí, tá? Então é aquela velha história. Se fosse no verão, talvez não teria havido essa compra, mas agora com o inverno, você vê que são interesses diferentes, mas vida que se segue, tá certo? Então vamos começar a analisar de forma macro, tá? Não de forma micro. Da mesma forma que há o segmento de autopeças, tá? Tem segmentos de autopeças que estão muito baixo no trabalho, mas tem outros segmentos de autopeças que está lá em cima o serviço. Por quê? Determinados tipos de peças nos carros a compra é fácil, tá? A produção é fácil. Tem outros segmentos que a produção é mais difícil. É um trabalho mais minucioso. Então, para essas peças, como é que se diz, nos carros, é imprescindível. Então, no caso, assim, não tem como acelerar muito, e nisso deu-se a alta para tentar elevar o número de produção. Só para você ter ideia, tá? A Nintendo anunciou que vai reduzir a produção do Nintendo Switch. Por quê? Falta de semicondutores. Então, vocês estão vendo que muita coisa vai acontecer daqui para frente também. E o Fed, tá, já anunciou também que ele vai cortar essa política de flexibilização para o mundo inteiro, tá, de juros zeros, para tentar conter a alta das inflações. Então, se o Fed está fazendo esse tipo de coisa, tá, daqui para frente o que vai acontecer? Impostos mais altos para tentar segurar essa compra desenfreada. E nisso o que vai acontecer? Vai subir mais o preço das coisas. Então não tem muito o que se fazer daqui para frente, principalmente com essa parte do Fed, tá? Então eu quero ver o que o Japão vai fazer em relação a essa taxa de juros zero, né, que o Fed cortou. Por que eu falo isso? Vai afetar diretamente a minha vida, a sua vida que mora aqui no Japão, diretamente. No caso do Brasil, tá, não dá para falar muita coisa, até porque eu não acompanho o que o Bolsonaro está fazendo, nem o Guedes, tá? A única matéria que eu vi assim, ultimamente, da taxa de juros do Brasil, que o Brasil estava com a taxa de juros de 1,5, ele subiu para 7,5. Ele mais que triplicou a taxa de juros do Brasil. Então, eu realmente, eu não sei se o Guedes já estava pensando lá na frente, da mesma maneira que o Fed americano. Mas só Deus sabe o que vai dar, tá? Então, mas é isso aí, família. Então, já sabe que na China pode ser que o pau esteja comendo, né? E afeta diretamente para o lado de cá. Se isso for algo localizado, beleza, não vai dar consequências para o Japão. Mas se não for algo localizado, for algo que vai mais para frente, tá? Então se preparem, porque alguma coisa pode ser que dê aqui no Japão também, tá? Então já fica o aviso aqui do canal, tá? Que para as pessoas aqui no Japão que alguma coisa pode ser que aconteça realmente nesse inverno. Se até eles estão prevendo lá, então imagina pro lado de cá. Tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.